Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha fazê-la entender a sua voz, a voz do seu filho, a sua palavra, para que você saiba o que fazer da sua vida, para que você saiba fazer a melhor escolha da sua vida. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica e obedece e segue essa palavra, então você está ouvindo e seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para fazê-los entender aquilo que Deus quer para você. Nós estamos aqui como porta-vozes do Espírito Santo, para chegar até você que está aflita, ferido, desesperado, você que se encontra com depressão, com medo, com uma doença incurável. Enfim, nós vamos fazer a oração daqui a pouco por todos vocês, mesmo aqueles que nos criticam, aqueles que jogam pedras, que nos difamam. Nós vamos orar por vocês também. Nós vamos orar para todos, 100%. Só não oramos para o diabo e os seus demônios. Mas para o resto das pessoas, seres humanos, nós oramos para todos. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas antes vamos fazer a meditação da palavra de Deus. Muito bem, nós temos falado nesses últimos dias sobre o semeador e a sua semente. O semeador é Jesus, a semente é a palavra de Jesus. Então, quando Jesus disse, o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram, surrupiaram aquela palavra, e ela não pôde ter vida, dar vida, frutificar. Depois ele falou que outra parte caiu entre o solo rochoso, entre as pedras, e também não havia muita terra. Aquela palavra ou aquela semente cresceu e depois acabou sendo destruída pelo sol. A outra parte, uma quarta parte da terra caiu entre os espinhos, e a fascinação das riquezas, a vaidade, sucumbiram, fizeram, sufocaram a semente, e ela não resistiu e morreu. Mas a última quarta parte da semente caiu na boa terra. Veja só o que Jesus fala. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro a 30. E o Senhor Jesus explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, veja só, minha amiga, meu amigo, o Senhor Jesus mostra para todos os seres humanos que usam a inteligência, que usam a sua capacidade de raciocínio, dizendo que
palavra dele, a palavra de Deus, é a semente que produz bons frutos. Agora, não basta a palavra, não é suficiente a palavra, ela tem que ter a terra, ela tem que ser plantada, ela tem que ser doada, ela tem que ser semeada na boa terra. E a boa terra é aquela pessoa que ouve e pratica a palavra. Jesus disse assim para os judeus, ele disse assim, aqueles judeus hipócritas, fariseus: vocês não credes em mim, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. E ele disse mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Olha aí, veja só, minha amiga e meu amigo. Deus quer semear a boa semente no ser humano. Ontem nós estávamos assistindo o capítulo, mais um capítulo do Apocalipse, e houve aquele desastre, e a jovem foi supostamente dada como morta, e então o seu namorado ficou irritado com Deus. Como que eu posso acreditar em Deus se ele faz o avião cair? Olha só, ele estava entendendo que Deus era o autor do desastre. E mata a minha mulher e o meu filho que estava na sua barriga. Como que eu vou acreditar nesse Deus? Muitas pessoas estão também pensando da mesma forma. Como é que eu vou acreditar em Deus se eu estou com essa doença incurável? Como é que eu vou acreditar em Deus se meu filho foi morto num acidente? Como é que eu vou acreditar em Deus se aconteceu esse desastre na minha família? As pessoas não pensam. Então, porque elas usam o coração, elas logo deixam os sentimentos saírem. Elas não consideram que, por exemplo, a pessoa toma a decisão de se casarem de qualquer forma. O primeiro que acha, por causa de ser bonita, por isso, por aquilo, e depois que casam, que descobrem que não era a pessoa certa, então começam a praguejar na vida e depois vêm os desgostos. Então, minha amiga e meu amigo, a vida depende daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. E o próprio Deus semeou a sua palavra. A palavra dele está sendo semeada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, quem quer ouvir essa palavra? Quem quer recebê-la? Quem quer praticá-la? Quem quer se submeter a ela? Quem é humilde para ouvir e obedecer essa palavra? São poucos. Por isso que o semeador, quando saiu a semear, apenas um quarto ouviu e obedeceu. Os outros 3/4 simplesmente ignoraram. Ora, minha amiga e meu amigo, assim é a vida. Assim é a vida. Veja que a Bíblia fala que Isaque, filho de Abraão, semeou numa terra inimiga. Isaque semeou numa terra inimiga. E porque o Senhor era com ele, porque ele era obediente à palavra de Deus, então ele colheu 100 por 1, quer dizer, cada semente foi multiplicada por 100. Jesus, nessa parábola, ele fala
a mesma coisa, que o que foi semeado em boa terra, essa terra, de acordo com a terra, então ela se multiplicou por 100, cada semente se multiplicou por 100, ou então se multiplicou por 60, ou então se multiplicou por 30. E nós vemos aí uma lição extremamente importante para você entender, que não existe maior injustiça do que a igualdade. A igualdade é a maior e mais perversa injustiça. Então, você verifica aí que uma semente produziu 100, a outra semente produziu 60 e a outra semente produziu 30. De quem é a culpa? Da semente ou da terra? A semente é a palavra de Deus, é a mesma. A semente é a mesma. Só que cada terra é uma terra e cada uma dá o seu fruto de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua recepção. Normalmente, quando uma semente é extremamente boa, de muita qualidade, ela se multiplica até 40 vezes. Mas a semente da palavra de Deus tem capacidade para se multiplicar por 100, por 60 e por 30, dependendo da terra que ela cai. Então você vê no meio da igreja crentes e crentes, cristãos e cristãos. Você vê irmãos e irmãos. Você vê uma diferença enorme, enorme, entre pastores e pastores, entre bispos e bispos, entre obreiras e obreiros. Você vê uma diferença enorme nas pessoas que têm recebido a palavra de Deus. Por quê? Porque é a forma de receber. Jesus fala que da forma como nós medimos, nós também seremos medidos. Você verifica, você pode conferir lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, quando fala que Isaque semeou na terra inimiga e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. E diz o texto sagrado que, é muito interessante, que ele se engrandeceu e foi enriquecendo e se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas, de vacas, muitos empregados, de maneira que os inimigos o invejavam. Por quê? Porque ele aplicou a semente certa no lugar certo. Ele cultivou a terra e deu para ela a melhor semente. Nós falamos na semana passada muito a respeito da semente de Caim e a semente de Abel. A semente que Caim plantou não foi aceita. Deus não aceitou, porque não era a melhor. Mas a semente que Abel plantou, semeou, deu para a terra, ou melhor, deu para Deus, deu no altar, essa multiplicou, essa trouxe benefícios, essa foi, Deus se sentiu honrado por ela. Então, a vida é assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ora, eu quero dizer para vocês que há 40 e tantos anos eu venho semeando a palavra de Deus. Aliás, há 54, desde quando eu me converti, desde quando o Senhor me gerou pelo seu Espírito. Então, há 54 anos nós vimos semeando a palavra. Em princípio, com muita dificuldade, com extrema dificuldade.
Mas depois Deus foi abrindo as portas, as sementes foram prosperando, foram multiplicando, e nós fomos reinvestindo, e hoje nós estamos no mundo inteiro. Por quê? Por quê? Porque houve cuidado, diligência, entrega, sacrifício. Nós fizemos o que nós podíamos, demos o melhor de nós. Então, por conta daquilo que nós demos, nós também recebemos. Então, minha amiga e meu amigo, a sua vida, você pastor, você obreira, você obreiro, você bispo, você membro de uma igreja, você é um oficial de uma igreja, o seu ministério, a sua vida espiritual, toda a sua vida depende do que você coloca no altar. O altar é perfeito. O altar é perfeito. E a semente, se for perfeita, vai ser multiplicada por 100. Não vai ter 30, nem 60, vai ser 100. O problema é que, às vezes, a pessoa, na hora de dar, ela dá uma semente que não dá fruto de fato, de verdade, porque não é a sua totalidade. Então, nós vimos e nós vemos que, se por um lado a semente é a mesma palavra de Deus, quando ela é obedecida, quando ela é colocada em prática, quando a pessoa é diligente para obedecê-la, conforme Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Não é bacana isso? Olha só, vocês não creram em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus disse para os fariseus, hipócritas, os judeus: vocês não creram em mim, porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês ouvem a minha voz e não me obedecem, é porque vocês não são minhas ovelhas. Agora, aqueles que ouvem a minha voz, quer dizer, aqueles que são boa terra, então, elas me seguem. Então, essas que seguem Jesus podem ser fracassadas? De forma nenhuma. Uma ovelha que segue o próprio Deus pode ser fracassada, pode ser, por exemplo, atormentada por um espírito de depressão, pode ser uma pessoa nervosa, pode ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa desequilibrada. Não. Quando uma pessoa ouve a palavra de Jesus, ela está seguindo Jesus. Quando ela ouve e pratica, não é só ouvir com os ouvidos físicos, não. Porque tem gente que não entende também. É ouvir e praticar, é ouvir e obedecer, é ouvir e seguir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando nós falamos de Isaac, que semeou na terra inimiga e colheu a 100 por 1 e tornou-se milionário, bilionário, ora, você pode imaginar agora, minha amiga e meu amigo, quando nós semeamos as sementes da terra, na terra, quando nós usamos as sementes deste mundo na terra, nós temos os frutos, elas são multiplicadas. Agora imagine, olha para mim, presta atenção, imagine quando a palavra de Deus, a semente celestial, a semente que vem do trono de Deus, da boca de Deus, nem de anjos, não sai da boca dos anjos, mas sai da boca do próprio Criador, do Deus Todo-Poderoso. Imagine quando você coloca essa semente dentro de si e começa a cultivá-la, a obedecê-la, a praticá-la com toda a dedicação, quando você prioriza ouvir e obedecer essa palavra, essa semente, como que não vai ser a sua vida? Como que a sua vida vai ser, melhor dizendo? Tem que ser um mar,
tem que ser um mar de rosas, tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra. É claro, com problemas, você vai sempre ter problemas, porque você viu que quando Isaac semeou, ficou riquíssimo, porque ele seguiu a voz de Deus, ele foi invejado pelos seus inimigos. E também isso vai acontecer. A gente sempre vai ter que enfrentar os invejosos, os Caíns da vida. Isso é normal, faz parte. É claro que a pessoa não obedece, então ela vai colher os frutos da rebelião, da desobediência. E nós colhemos os frutos da obediência. E aí se confirma a palavra. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Então, a sua vida é o retrato daquilo que você tem semeado. É ou não é? Bispo, quer dizer que toda maldição que é a minha vida, eu sou responsável? Sim, sim. Você tem feito as suas escolhas, não é? Ah, bispo, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui influenciado pelas outras pessoas, eu não tive orientação. Eu não quero saber. Você seguiu a sua intuição, você seguiu o seu coração. Você não deu não deu ouvidos à voz de Deus, então seguiu aquilo que você achava que era certo. E colheu uma vida desgraçada. Eu pergunto, Deus é culpado? Que culpa tem ele? Não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente. Então, nós somos o resultado daquilo que nós semeamos. Isso é uma questão de inteligência, isso é uma questão exclusivamente, não é nem de fé, é inteligência. Se você planta banana, você não pode querer colher maçã. Se você planta banana, você vai colher banana. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você planta arroz, vai colher arroz. É ou não é? Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você planta o que é mal, você vai colher o que é mal. Então, a sua vida é isso aí. Agora, a pergunta é essa pergunta que não quer calar. Bispo, como é que eu posso resolver esse problema? Durante toda a minha vida eu só tenho semeado que não presta e por isso eu tenho colhido uma vida imprestável. O que é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, você tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender do que você plantou que era ruim, se arrepender do seu passado e dizer, ó Deus, eu reconheço que eu tenho só plantado que não presta, mas a partir de agora eu quero plantar esse resto de vida que me resta no teu altar, eu quero me entregar, eu quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor achar melhor, mas eu quero a partir de agora, eu determino agora, obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, é isso que eu quero. Se o Senhor existe e está me vendo e ouvindo, então está aqui a minha vida, eu me entrego de corpo, alma e espírito para que o teu altar venha frutificar uma nova vida. E aí você vai experimentar dia após dia a transformação de vida que você vai ter. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ouvir uma bela canção agora, mas daqui a pouco nós vamos assistir testemunho de pessoas que tinham uma vida desgraçada e hoje são pessoas felizes. Graças a Deus. Eu sou o Cristiano Dalvi, eu sou brasileiro e moro aqui na Califórnia já fazem 11 anos. Eu cheguei na igreja muito deprimido, eu havia sofrido um assalto, havia tomado tiro, havia sido sequestrado e isso me causou muito dano. Por causa da depressão eu não conseguia tomar decisões corretas, eu estava sempre ou desconfiado ou com medo. Eu tinha uma vida financeira razoavelmente bem, né?
e tinha um bom trabalho. E todo esse conhecimento acumulado, conhecimento científico, ele me afastava ainda mais de Deus. O conhecimento científico ele é muito bom, mas a ciência ela tem a capacidade de questionar a existência de Deus. E esse é o lado que não é bom da ciência. Com o decorrer do tempo, eu me casei, eu me divorciei, e assim se foram 4 vezes. Foram 4 relacionamentos onde eu acreditava que a falha dos relacionamentos era sempre por causa do outro, nunca era por causa de mim. Mas faltava sentido para a vida. Para que eu vivia essa vida? Eu não sabia para que eu vivia essa vida, o porquê que as coisas ou davam certo ou davam errado e porquê que eu me sentia neste vazio que chegou ao fundo da depressão, aonde eu fiquei 20 dias que eu não conseguia ver ninguém, não queria conversar, não queria nem caminhava. Apesar de muita resistência, que eu tinha muita resistência contra a Igreja Universal, eu escutava falar tão mal da Igreja Universal, chegou um dia que eu escutei a voz de um bispo pelo rádio e aquela mensagem me chamou a atenção, ela me cativou. E eu demorei 6 meses ainda ouvindo a mensagem pelo rádio até o dia que eu tomei a decisão de ir a um templo da Igreja Universal. Naquele dia que eu fui ao templo, eu achei ao mesmo tempo muito estranho, mas muito realista, ou seja, aquela imagem que eu tinha de que os testemunhos eram comprados e pagos, ela se dissipou, porque eu vi que ali as coisas eram muito reais e não podia ser tão caro, né? Nesse momento caiu a ficha, eu compreendi que tinha algo mais e esse algo mais eu queria saber o que era. Eu passei a agir a fé não da maneira que eu havia agido antes, que eu queria ter o benefício apenas, mas eu passei a buscar compreender quem era Deus, o que esse Deus era capaz de fazer por mim. O Espírito Santo que eu conhecia era apenas o Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Esse Espírito Santo eu achava que ele estava lá, em algum lugar, e que lá de cima ele ficava vigiando quem estava aqui embaixo. Era esse o conhecimento, era o entendimento que eu tinha. Mas na Igreja Universal eu aprendi que eu tinha direito a pedir pelo Espírito Santo, que ele me orientasse, que ele habitasse em mim, que ele mudasse a minha vida de uma maneira completa. Eu aprendi a orar, a fazer jejum, a obedecer a palavra de Deus. O mais importante no meu caso foi ler a palavra de Deus, abrir a Bíblia e pôr em prática aquilo que estava sendo passado naquele momento. Através de praticar a palavra de Deus, esse foi, como eu diria, a receita. Como um aluno de colégio tem que fazer o dever de casa, um aluno que em busca do Espírito Santo tem que fazer o dever de casa. Ouvir a palavra de Deus, ler, meditar, fazer o dever de casa e ser aprovado. Aí eu precisei vencer o orgulho, precisei vencer a arrogância, precisei vencer o preconceito e não foi fácil, foi difícil, mas, bem, eu consegui, eu estou aqui. E é isso que importa. O Espírito Santo, ele te dá certeza, o Espírito Santo te dá paz, o Espírito Santo te dará a direção correta do que agir, de como ouvir o que as outras pessoas falam e como que você vai interpretar da maneira correta, sem levar para o lado pessoal. Você aprende, através da direção do Espírito Santo, a interagir corretamente com as pessoas. E isso te faz ser uma pessoa de sucesso. Sucesso no matrimônio, sucesso na vida financeira, sucesso com os colegas de trabalho. O resultado de tudo isso é uma recuperação completa, é uma vida nova. E para completar aquela depressão que eu sentia desde os meus tempos de criança, ela desapareceu, ela não existe, né? O próprio psiquiatra que me tratava, na época que eu me tratava como psiquiatra, ele me perguntou, o que você tem feito? E eu só lhe disse, se eu te disser, o senhor não vai acreditar, né? E assim foi.
Eu me despedi dele, agradeci pelo tempo do tratamento, falei, não preciso mais do seu tratamento. O Espírito Santo para mim é entendimento claro, sem se deixar envolver por nenhuma mentira que o mundo te oferece. Buscar o Espírito Santo para mim foi me despir do orgulho, me despir daquele conhecimento que eu havia acumulado. Ser humilde para saber que tudo aquilo que eu sabia era bom, mas não era o que tinha que nortear minha vida, não era para ser o meu Deus. Quando eu consegui me desapegar de todo esse orgulho, de toda essa soberba, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a sabedoria. É muito forte mesmo. Quer dizer, você vê que a pessoa, para receber a palavra e a palavra poder frutificar na vida dela, fazer da vida dela uma nova vida, a pessoa tem que ser humilde. E é isso que está faltando nas pessoas que sofrem de depressão. Os depressivos preferem acreditar na palavra dos psiquiatras, da medicina, da ciência, que não cura ou cura. Eu desafio qualquer psiquiatra, qualquer psicanalista, eu desafio qualquer sujeito da área médica tentar resolver o problema da depressão. Não tem. Você sabe por que não tem, minha amiga, meu amigo? Porque a depressão é dúvida, depressão é medo, depressão é ansiedade, depressão é eminentemente dúvida, e essa dúvida vem do inferno. E para você ser livre desse inferno, você tem que ser humilde, virar as costas para as dúvidas, para os medos e enfrentar a depressão com fé e coragem na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Essa é a realidade. E é preciso, obviamente, para que a fé venha funcionar, venha trazer benefícios, é preciso que a pessoa receba a palavra de Deus com humildade. É assim a boa terra. A boa terra é a pessoa humilde para receber a palavra. Você verifica esse homem inteligente, inteligentíssimo, um profissional da ciência, mas só ficou curado da depressão quando ele foi humilde para se curvar diante da palavra do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, minha amiga, meu amigo, a depressão que você tem aí é porque você não tem sido humilde. Você é orgulhoso. E você gasta dinheiro com remédios que fazem você ficar mais depressiva. É ou não é? Faz você ficar mais ainda em dúvida, mais com medo, com o maior medo possível. E a sua vida vai passando. A vida é tão curta, mas mesmo assim ela vai sendo mais curta ainda para você, porque por causa do orgulho, de não querer receber a palavra simples, mas que traz a solução, que traz a resposta. Graças a Deus. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Roberta da Silva, tenho 30 anos, sou daqui de Belém do Pará e eu cresci num lar muito cheio de brigas, de gritos, de confusão. Quando meu pai deixou da minha mãe, aí sim saiu o problema de dentro para fora, ao ponto que eu não quis mais ir para a escola, não quis mais me alimentar.
comecei realmente os problemas começaram a ser aparentes. Perdi peso e essa angústia, ela ficava ali guardada, aquela tristeza, aquela de não poder fazer nada pela minha família, de não poder ajudar. E a minha mãe, eu sabia que ela guardava um produto químico, né? Que era um veneno. E ali eu fiquei tramando, pensando. E ali eu peguei esse produto tóxico, coloquei numa fruta. E a minha mãe entrou na hora e deu um grito, no meu último suspiro praticamente, porque eu cheguei para o hospital, eu cheguei a passar mal, mas foi só um susto. Mas dali a minha mãe viu que eu estava morrendo aos poucos, que ela estava me perdendo e ela não sabia. E Deus, naquele dia que ela entrou naquele quarto, eu vi como uma chance de Deus. A mão de Deus chegou na minha família através de mim naquele dia. E a partir daquele momento, eu fui para as reuniões para acompanhar ela. Até então que eu descobri que quando eu chegava em casa, aquelas palavras ficavam dentro de mim, nos meus pensamentos, que tinha chance, que tudo podia mudar, que bastava eu tomar uma decisão de me entregar. E eu comecei a ouvir falar de alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, e eu comecei a me interessar, eu comecei a buscar mais às quartas, aos domingos, porque com as minhas próprias forças eu descobri que eu não conseguiria. Então, eu descobri que Deus tinha uma força à disposição para me dar, através do seu Espírito. E Ele habitando dentro de mim, isso ia me dar força, ia me dar condição de vencer aquela perda, aquela separação dos meus pais. Então, eu comecei a focar em mim, esqueci esse lado e comecei a focar em mim. E ali eu comecei a me entregar. Comecei a ouvir a rádio, comecei a ler a Bíblia, os livros da literatura da igreja, do Bispo Macedo. Comecei a me alimentar, a minha alma, com que realmente vinha trazendo frutos, começou a trazer para mim vida. E ali começou a mudança do meu comportamento. E quando chegou esse dia que realmente Deus viu que eu estava pronta, que eu estava realmente decidida a viver e me entregar para Ele todos os dias da minha vida, Ele me presenteou com o seu Espírito. E a partir daquele dia, eu comecei aquela jovem que precisava de ajuda, aquela jovem que precisava estar sempre com alguém, porque senão eu me isolava, eu já não precisava mais. E aquilo começou dentro de mim, as minhas mudanças, que todo mundo começou a notar. A minha maneira de agir, de conversar, que eu era agressiva, eu era rebelde. Eu comecei a ouvir os meus pais, eu comecei a entender o cuidado de Deus através de tudo. E naquele dia que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi que Deus tinha me aceitado e entendi que Ele ia cuidar de mim pessoalmente, que eu não precisava mais me preocupar com as circunstâncias, com as situações, que a partir daquele momento... que faz 14 anos que eu recebi o Espírito Santo, mas é como fosse bem presente, como fosse bem recente esse dia. Porque todos os dias Ele me renova, todo dia Ele fala comigo, todo dia, quando eu falo com Ele também, eu tenho esse retorno, porque eu sei que Ele cuida de mim e eu tenho a plena certeza que eu estou em boas mãos, que Ele sabe o que é melhor para mim. E eu vivo dessa maneira hoje. Eu vivo em paz com a minha casa, eu vivo em paz com a minha família, porque hoje eu tenho essa paz. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu quis compartilhar, eu quis dividir que realmente há solução, há mudança quando a gente conhece Ele e se entrega a Ele. Então, o que eu tenho, eu posso dar hoje, que é essa paz, que é essa felicidade de em todos os momentos, em todas as situações, nunca mais me sentir sozinha e as pessoas também ter essa experiência que eu tive. Meu nome é Deise Mendes, eu tenho 30 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal eu era uma pessoa vazia, uma pessoa que tinha raiva das pessoas, que não tinha um bom relacionamento com os meus pais, né? E também nunca fui feliz na vida sentimental também, né? Nunca dava certo com ninguém. E eu tinha um namorado e ele era meu tudo, para mim ele era meu tudo. E um dia aconteceu de me ligarem e falar que ele tinha sido preso, né? E isso para mim foi o meu fundo de poço, porque para mim viver ou morrer
não fazia a menor diferença porque ele não estava do meu lado. Embora o relacionamento também não era bom. Nós brigávamos, mas nós tínhamos um ao outro, assim como tudo, né? Inclusive, eu fiquei contra os meus pais, quis ir visitá-los, só que eles não deixavam. Eu praticamente fiquei em depressão, né? Porque para mim não tinha mais sentido a vida, não fazia mais sentido, porque aquilo que eu tinha como tudo eu não tinha mais ali, né? Eu me senti vazia, sozinha, sem ninguém. Esse meu ex-namorado, ele saiu da cadeia, eu voltei com ele, achando que aquilo ia me fazer feliz. Aquele vazio ia sair se eu casasse, achando que aquilo ia me fazer feliz. E, na verdade, foi o maior, assim, depois dele ter sido preso, foi o maior sofrimento que eu tive, né? Porque ele, né, usava drogas, ele bebia, então ele ficava mais na rua do que dentro de casa. Eu que tinha que fazer tudo, eu que tinha que ser a mulher e o homem da casa, né? Então, se eu já me sentia sozinha antes, naquele momento eu me sentia mais. A minha avó ia na igreja e eu perguntei para ela qual que era o dia e fui sozinha. No primeiro dia que eu pisei na Igreja Universal, eu descobri que aquele ali era o meu lugar e era tudo que eu estava procurando para preencher o meu vazio. Porque eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Nenhuma experiência. E naquele dia o que eu ouvi falar, a forma com que falaram de Deus para mim na Igreja Universal foi diferente de qualquer outro lugar que eu tivesse ido. Comecei a aprender as coisas de Deus. E a me dedicar e a cada dia mais. Eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu me dediquei, eu fiz tudo o que foi falado, me entreguei ali o meu 100%. Fui batizada com o Espírito Santo e foi um dia assim maravilhoso, um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, em que eu recebi uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu recebi a visão de tudo aquilo que eu deveria fazer dali para frente e tudo que eu fiz de errado. E que eu tinha a chance de recomeçar, de fazer tudo de uma forma diferente, agora de uma forma certa, de recomeçar. Realmente foi um novo nascimento em que eu tive a chance ali de começar a minha vida. Eu comecei uma nova profissão, eu conheci o meu atual esposo hoje, e eu soube escolher, porque quando a gente não tem Espírito Santo, a gente não sabe escolher a pessoa certa para nós, né? Então eu escolhi uma pessoa que me leva para perto de Deus. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma profissão, meu esposo tem a dele, né? Nós temos uma família abençoada também, na presença de Deus. Graças ao Espírito Santo, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente e muito grata a Deus por Ele ter tido a misericórdia de eu receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não seria nada hoje, com certeza. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome da oferta que o Senhor nos deu para que pudesse chegar até nós, nós chegamos diante de Ti. Nós trazemos a nossa vida, nós conduzimos a nossa vida através dessa porta chamada Jesus. E por ela nós chegamos diante do Teu altar, o altar do Pai, do Todo-Poderoso, do Pai do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, eu venho em favor das pessoas, de todas as pessoas que estão participando. Não importa se estão gostando, se não estão gostando, mas eu oro por todos, porque todos são almas, todos precisam da Tua ajuda, todos precisam
do teu Espírito, todos precisam da fé que faz a gente viver e conquistar uma vida de qualidade. Ó, eu te peço, meu Pai, em especial por essa criatura que vive na depressão, que vive desorientada, perdida ou oprimida, e por isso ela usa drogas, ela bebe, ela tem uma família destruída, ela não se dá bem com ninguém dentro de casa, ela é uma criatura que não se dá bem com ninguém, ela é difícil de se conviver com outras pessoas, porque ela vive uma vida deprimente, uma vida depressiva, porque tem uma força maligna agindo dentro da sua mente. Ó, meu Pai, eu te peço que neste momento imponham as mãos aqui na minha tela do computador, como se estivesse na cabeça dessa pessoa que me ouve, como se estivesse na sua ferida principal, penetrando no seu coração, na sua mente, e fazendo arrancar pelas raízes esse espírito do inferno que tem atuado nessa vida há tantos e tantos anos. Ela vive depressiva, vive na base de comprimidos antidepressivos, mesmo assim, cada vez mais mais depressiva, mais sofrida. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uso o nome poderoso do Senhor que me salvou para libertar essa criatura, para arrancar este desgraçado espírito que está atuando aí e fazer, meu Pai, te apresentá-la como sacrifício vivo diante de ti. Te peço, unge esta água e faça desta água, meu Pai, um alento. Faça desta água ser fluidificada, ungida, consagrada. Que tenha, meu Deus, a virtude do teu Espírito para lavar, purificar a criatura que beber dela, de todas as mazelas, de todo o inferno, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus aberta, suas portas abertas 24 horas por dia, porque quando ela não está com as portas abertas durante o dia inteiro, muitos pastores, muitas esposas de pastores, bispos, estão à noite atendendo, orando, intercedendo, aconselhando as pessoas que estão sofrendo. Então, nós temos esse trabalho exaustivo, praticamente dia e noite, justamente porque nós cremos no poder de Deus, nós acreditamos no poder da palavra de Deus. Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é físico, Deus não é matéria, Deus é Espírito. E esse Espírito usa os servos dele, usa as suas mentes, usa os seus lábios, usa seu coração, usa suas vidas para falarem com outras pessoas, para falar com outras pessoas. E se você é aquela criatura que sofre com depressão, talvez, quer saber de uma coisa? Talvez se nós cobrássemos uma oração, se nós cobrássemos um conselho, se nós cobrássemos imposição de mãos, você faria fila, você viria na igreja do jeito que está. Mas como é de graça, como é fácil, como nós facilitamos a sua libertação, é de graça a sua libertação, então você faz corpo mole. Como diz o ditado, né? Defunto
defunto pesado, quando ele acha quem o carrega, ele se torna pesado. Essa é a realidade. Você, amiga e amigo, que está sofrendo e que quer a libertação, quer se ver livre dessa maldição da depressão, especialmente da depressão, nós temos a solução. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que sair do seu lugar e chegar até a igreja. Nós não vamos na sua casa, mas nós estamos dentro da igreja, esperando que você venha para receber aquilo que nós temos para te dar de graça. Então, se você quiser, você tem que vir até nós para manifestar a sua fé. Para manifestar a sua fé, para você esboçar pelo menos um mínimo de confiança, para que então você possa ser curada. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e desejando que Deus abençoe a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Até lá.